Bem-vindos, amigos, ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar pela skysciencetv.com.br. Hoje nós estamos aqui sendo iluminados pela ONULED, onuled.com.br. Ilumina o mundo, ilumina o nosso programa. Nós temos aqui um convidado para lá de especial. Ele é piloto comercial, piloto de teste de aeronave, voa para as várias revistas do Brasil e no mundo. Ele é instrutor, checador de voo acrobático, jornalista, articulista, especializado em aviação, piloto de teste, já voou com mais de 179 aeronaves diferentes. E é dono do maior show aéreo do Brasil, comandante Décio Corrêa. Seja bem-vindo, comandante! Obrigado, Beca. É uma honra ter você aqui no nosso estúdio. A honra é minha. É um prazer inenarrável. Eu quis gravar um negócio no começo, agora eu vou gravar com você, vou fazer você chorar, que fica mais fácil. Melhor. Eu tô rindo assim porque eu tô, na verdade, nervoso por causa disso aqui. Dessa notícia que eu vou dar, que você já sabe que essa semana nós perdemos um grande amigo, né? O Luiz Carlos Fernandes de Souza, filho, que era o Luiz, piloto de Curitiba, vice-presidente do Aeroclube, pai do Caio, marido da Vera, um cara espetacular, uma família linda. E eu falo isso porque eu adorava eles, do fundo do coração. Ele era apaixonado por aviação, tinha coleção de maquetes e tudo mais. E coincidiu de eu convidá-lo para o programa e ele mandar um monte de mensagem para mim no celular, aí ir embora dessa forma. Mas eu sei que uma pessoa boa daquele jeito vai estar bem para caramba na outra vida, voando mais alto. No outro plano. Não é isso, Décio? O Luiz entrou na minha vida e nunca mais saiu há mais de 30 anos, sei lá, mais de 30. O Luiz, ele tinha uma característica, para mim, Luizão, nem sobrenome ele não tinha, porque era assim que ele era conhecido, né? Ele, com aquele mãozão grande, vozeirão de mão forte, aquele sorriso lindo. O Luiz tinha um problema muito sério, a gente não conseguia olhar para ele. Potência, não dava né? para olhar pelo tamanho de luz que ele irradiava, Becari. Ele era fera. Ele era... há duas pessoas na minha vida que tinham esse tipo de aura gigantesca e essa pegada de mão, esse abraço e tal. Só dois, de tantos amigos que eu tenho, não desmerece ninguém, mas apenas diferencia. E era o Fernando Almeida, Grande que Fernando iluminava o ambiente onde ele chegava, né? Eu nunca, em toda a nossa vida, a vida de mais de 40 anos juntos, sei lá, nunca vi esse homem sem aquele sorriso, como Delagrio, né? Aquele sorriso fazia parte da foto dele, né? O gaúcho, velho. É isso aí. E essa aura enorme. Graças a Deus, eu soube do falecimento por você, né, ontem. Não sabia, não olhei o Facebook, depois fui ver que estava no meu Facebook, eu não tenho olhado quase, porque, enfim, estamos aí, lançamento de feira e tal. E aí soube por você. Eu te confesso que essa noite cheguei em casa, era meia-noite e tanto, tá, na hora que eu fui dormir, comecei a ler algumas coisas, e me veio o Luizão fazer uma visita ao Décio. Ele falava assim meio de lado, né? Falava meio de lado, eu vim te agradecer o telefonema que você deu para o meu filho e que você escreveu. Eu fiquei bem... E vim trazer um abraço e uma mensagem de todos os nossos amigos queridos que eu fui reencontrar agora. Que legal. Então, eu vim trazer... Você me pediu para dar um abraço em todo mundo. Eu já dei.
E estou trazendo de volta. Estou trazendo de volta o abraço dele. E assim eu dormi, Beccari. Assim eu dormi essa noite, essas poucas horas aí. Também acordei às 6 horas da manhã. Mas, querido, eu tenho certeza absoluta que ele está bem. Que ele está. Que ele está bem. E é o seguinte, eu estou convidando o Caio, o filho dele, já convidei por telefone para vir aqui no programa, mostrar a coleção, tocar a vida em frente, herdeirão, piloto IFR de helicóptero, baita de um aviador, baita de uma simpatia, um cara bacana. Décio, vamos falar de você agora, meu velho. Bora lá. Me diz uma coisa, você falou que você é piloto comercial, mas comercial não de carteira, você voou na comercial. Eu não sabia dessa história, conta pra mim, Décio. Então, você sabe que a carteira de piloto de linha aérea, ela é um documento recente, né? Mas a gente entrava na comercial e você tinha 2 carteiras. Terminava no piloto comercial sênior. Sênior, é isso aí. Por ali. E eu tive o privilégio de conhecer o Rolim ainda antes da fundação da TAM. Aí ele me chamou para fazer uma passagem quando as coisas começou, quando a gente adquiriu os bandecos da VASP. E ali eu fiz uma passagem com ele, fiquei quase 7 anos lá. Só te falar um negócio, o bandeco, gente, que ele se refere, é um apelido carinhoso para o Bandeirantes, o avião feito pela Embraer na década de 70. Começou na década de 60. E desbravou o Brasil, né? Desbravou o Brasil. Foram construídos 499 e eu tive a honra de ensaiar o 499, né? Que tá mais novinho. Está lá com o FU, é o último, foi fabricado, o 499, não fez 500, faltou um. E o 499, o Fulvio Caim, lá da NHR, restaurou na lata. Estávamos juntos nesse voo. Eu fotografei. E aí, eu em voo sobre a represa de Tirapina, o Fulvio ali ajoelhado do meu lado, ali não temos jump, né? O bandeco não tem jump. O Fulvio ajoelhado falou assim: meu sonho seria que o Dr. Osíris pudesse voar esse avião. Aí eu peguei e falei: bom, não vamos. É um convite? É um convite. Pô, então vamos já. Passei a mão no celular em voo em cima da represa de Tirapina. Já fez o convite. Liguei para o celular dele, aí eu perguntei para ele: adivinha onde eu estou? Né? Não é Tirapina coisa nenhuma, a represa aqui do lado de Sorocaba, aqui. Bragança? Não, tem uns lá do lado de Sorocaba. Não tem problema. A represa aí, tem os condomínios aqui agora, e aqui, né? Perto de Cotia. Bom, não faz mal. Enfim, aí ligou pro Osíris. Aí em cima da represa, liguei pro Osíris, até falei assim: adivinha onde eu tô? Ele falou: pô, boa pergunta, né? Aonde você está? Aí eu disse: eu estou aqui em cima da represa vou lembrar o nome dele agora. Estou te convidando. Voando, adivinha que avião? Porra, Décio, fala logo. Eu disse: estou voando o Bandeirante 499. Falei: pô, foi o último que nós fabricamos. Falei: estou trazendo um convite do Fulvio para você vir voar esse avião. Ele falou: marca o dia e a hora. E lá fomos nós. E a coisa mais impressionante, ele lembrava de todo o checklist. De cabeça. Voou como se tivesse levantado num dia anterior do último voo dele. Ali não estava o Osíris, estava um aviador. Estava um capitão voando. Tanto é que no primeiro pouso que ele fez, né, humilhou, e eu falei: esse não valeu, empurrei as manetes para frente, falei: vai ter que, como dizia o meu instrutor lá, o Ailor Pinto, o seguinte: o que vale é o terceiro, o primeiro, o segundo não vale, então você vai ter que repetir. Empurrei as manetes para frente e rearremetemos, ele fez o circuito de novo. E voou como... Que delícia, hein? Foi. Foi um marco
né? Osiris sendo aquela figura maravilhosa que é, o aviador, que ainda continua, isso prova que a gente nasce aviador e morre aviador. É isso aí. Né? Comandante, nós estamos esperando aqui o senhor para um bate-papo, hein? Assuntos que vai trazer em boca miúda aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue isso aí. O quê? Fácil. Fácil. Mas assim, então, e aí você voou na TAM, voou o quê? Fokker 27? 27. Por quanto tempo você voou lá? 6 anos, 5 anos e pouco, 6 anos, alguma coisa por aí. Poxa, que legal, hein? Uma bela história. Bom, desculpa ter feito essa pergunta, porque eu realmente não sabia que você tinha feito isso. O que eu sei, que a gente voou muito, foi fazendo ensaio para as revistas. Você fez para Avião Review, para Aeromagazine. Na Aeromagazine, 22 anos, acho. 22 anos. Depois, Avião Review, porque depois que a Aeromagazine foi vendida, Avião Review, e agora na Asas. Estou lá com o Luquezzi, Cláudio Luquezzi, fazendo ensaio e voo na asa. Que legal. Tem a minha coluna, Keep Flying, que era Cockpit Talk antigamente, né? E agora é Keep Flying na asa. Continuo escrevendo as bobageiras de sempre aí. Né? Mas é bom escrever bobagem. Mas me diz uma coisa, qual foi o voo que mais marcou de ensaio que você fez? Você fala, não, esse avião para mim é o máximo do máximo. Sempre tem uma coisa assim que você fala... Eu lembro que você fez posso estar até adiantando isso aí, do P-51 Mustang. Lá em Oshkosh, há muito tempo atrás. Mas qual o mais que marcou assim para você falar, não, Beca, esse aqui é a máquina? Olha, Beccari, é uma pergunta muito difícil para mim, porque a primeira delas, eu amo os aviões, né? Eu amo os aviões. Então, basicamente, cada avião que eu voei na minha vida é um pedaço de mim que está lá, está bem marcadinho. E já estão chegando próximo de 200 aí. E como é que alguém pode ficar guardado? Como é que pode armazenar tanta coisa boa de tudo isso que me aconteceu ao longo desses 25 anos de ensaio em voo e tal. Mas, evidentemente, existem algumas coisas, né? Avião bonito diz que voa bem, né? É uma frase que o Fernando Almeida gostava de dizer, e eu gosto de repetir: avião bonito voa bem, né? Mas eu voei muito avião feio que voa bem também e tal. Lembro de um que não é tão bonito, mas é o Navion do Flávio Werenbach. Maravilhoso. Ensaiei o Flávio Werenbach lá em Boituva e etc. E eu não acho o Navion um avião assim tão bonito, etc. Tal. Mas ele tem o seu charme, tem, né? E voar, e realmente, esse foi um dos aviões que me surpreendeu, porque eu nunca tinha voado um Navion na vida, né? Até porque tem poucos aqui no Brasil. Estável, tem cara de ser um avião estável, gostoso de voar. É um avião que eu depois pesquisando a história para escrever o texto, né, eu vim saber que foi um avião que foi desenvolvido para a Marinha, etc. Mas, evidentemente, não foi. Mas algumas coisas, por exemplo, algumas coisas que me deixaram assim muito emocionado. O P-51 foi, sem dúvida nenhuma, um marco na minha vida, porque eu, menininho, nascido na roça, a minha mãe analfabeta, ela gostava de comprar livro, porque sabia que eu gostava de ler. Eu, em média, eu li um livro por semana. E ela analfabeta, chegava nesses sebos aqui, ela saía lá do sítio e vinha aqui pagar os impostos no advogado, receber aluguéis da família e tal. E ela passava nos sebos e comprava sempre livro. E ela perguntava: olha, eu tenho um filho lá que gosta de avião, tem algum livro de aviação? Mas então esse negócio da aviação é de criança. Eu nasci com ele. Que legal. Acho que a primeira vez que eu falei que eu queria ser aviador, eu devia ter uns 5 anos. E esse livro eu li quando eu tinha uns 10, 12, por aí. E chamava-se Pigres, o Comodoro do Ar.
E era a história de um piloto inglês da Segunda Guerra Mundial que voava um Mustang, né? Tanto na proteção, mas já entrou naquela fase de fazer escolta do bombardeiro, que o bombardear depois ele vai para a África. Enfim, aquilo me apaixonou de uma maneira... Você tinha o quê, 10 anos de idade? Por aí. E me apaixonou de uma maneira porque não me lembro agora o nome do autor, em inglês. A paixão que ele tinha era mais ou menos como o grande Charles pro nosso Clostermann, Pierre Clostermann, né? Um grande ais francês, brasileiro, nascido aqui no Brasil. Sim. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Não acho que ele é estrangeiro. Curitiba, e ele tinha o grande Charles, etc. O Chuck Yeager tem o Glamorous Jenny, né? Da mulher dele, sempre teve na vida dele. Enfim, sempre os aviões que ele voou tinham o nome da mulher. E esse camarada, ele era apaixonado pelo avião dele. E ele dizia que ele ia sobreviver à guerra exatamente pelo avião dele. E essa história dessa paixão dele conversar com o avião acabou virando comigo um hábito. Eu converso com os aviões que eu voo. Que legal. Eu faço parceria, né? Nós somos, e trata bem que eu te trato bem. Eu faço a minha parte, você faz a tua. E a gente, o velho Bicker, então, vamos nós, velho, dava uns tapas na bunda dele e tal, e coisa e tal. E sempre conversava com ele, e assim foi, e continua sendo. Quando eu vou visitar ele, eu peço desculpa pelo tempo que fico longe, mas o Mustang foi o seu velho Bicker é o TFK? É o TFK, voado por um monte de feras aí também, né? E o mais impressionante, o mais dramático para mim, ruim, é que desde o último dia que eu tirei a minha bunda daquele assento, ele nunca mais voou. Né? E está onde? Está no Aeroclube de São Paulo? São Paulo. Tá precisando de reforma? Precisando de uma reforma, porque o avião que não voa vai acabando, né, Vicari? Na verdade está difícil, os aeroclubes estão com dificuldade para se manter. Né? Mas ali é muito mais uma questão de talvez não entender ele. O Igor está lá também, pô, cinto podre. O TFK é um avião original alemão, não é espanhol. Não, original. Que ano é, Décio? Ele é 1937. 37. Ele veio um lote de 13, a Ana Reich, quando veio aqui por volta de 30, e acho que a Ana Reich veio aqui no Brasil, acho que foi 36 ou 35, alguma coisa por aí, e ela, a grande aviadora americana, né? Ela veio uma missão alemã, porque o Brasil era pró-Alemanha naquela época, Getúlio Vargas, etc. Tivemos fábrica da Junker no Brasil, e ela doou. Esse avião? Ela doou, não esse, mas do Pedroso, Renato Pedroso. Sim. Um Bic saudoso Renato Pedroso, grande aviador de voo acrobático. Um dos maiores. Eu também acho. Um dos maiores. O Jungmeister, que é com motor Siemens 225, esse é o Jungmann. Esse todo piloto alemão que voou na Segunda Guerra Mundial fez um curso nesse avião, porque ele leva um slogan, né, hoje ainda, The Best Aerobatic Ever Built. Né? Resumo, deixa eu te cortar um pouco, mas o Fernando Pai de Basso falou o seguinte: o Von Bicker é a mesma coisa que está sentado em cima de um toquinho que ele voa, como se diz, no eixo, ele é gostoso, ele não... Ele é mágico, né? Ele é mágico, exatamente. É o melhor acrobático jamais fabricado. Isso não fui eu que cunhei, foram uma lenda americana do voo acrobático, Bob Hoover, né? Quando voou um Bicker, ele ficou maravilhado, né? E, bom, ele é isso mesmo, ele é uma lenda em qualquer lugar. O Aeroclube teve três, que era o TFL, o TFK e o TFM. O TFM você conhece muito bem,
foi aquele que o ministro Délio acabou dando para o Bertelli, está no museu era nosso, está no Museu da Aeronáutica do Campos Afonso, na sala do Bertelli. O TFK é esse que o Bertelli fez o primeiro voo e todo o treinamento dele, ele aprendeu a voar bico, ele com esse aqui, o TFK. Não, nem o L, nem o M. E o L foi ele voltando de um show, acho que Juiz de Fora, ali por lado de perto de Volta Redonda, ele teve uma pane, teve que fazer ainda com motor Hirt, né, alemão, teve que fazer um pouso forçado e o avião se perdeu. Foi aquele que ele quebrou a espinhela, né? Teve um trauma de coluna e acabou ficando agarrado lá em cima de um formigueiro, com as formigas comendo ele, e o Braga foi buscar ele. Eu lembro. Isso está no livro dele, né? Essa história está no livro dele. Tá no livro, Bom, gente, um recadinho meu, desculpa, Décio, te cortar. Vamos recuperar esse Beaker aí, né, Décio? Vamos fazer força. O pessoal que gosta de aviação pode ajudar o Aeroclube, de repente, a recuperar essa máquina, né, Décio? O de Rio Claro está já numa boa fase de recuperação, depois do acidente com o Guaraci. Ele está. Nossa, mas faz anos, né? Voar, mais de 10. Muito mais de 10, Décio. Muito 10. Foi lá na academia, né? Foi na academia, muito bem. Então, Décio, e aí você, com essa coisa toda de ser piloto acrobático, você participou, que estou lendo, que você foi para Sebring, nos Estados Unidos, em 89. O que é um campeonato? Foi a primeira vez, bom, a história começa com a criação do departamento de, Aeroclube, de acrobacia do Aeroclube de São Paulo, né, onde fera, como Geira, como Jonas, né, renasceram na acrobacia ali, quando nós recebemos os aerobates. Na década de 80? E aí a gente começa, década de 80, a gente começa a fazer, a acrobacia começa a crescer, e a gente começa a querer organizar, e às quartas-feiras nós nos reunimos aqui no Aeroclube de São Paulo, Carlos Edo, Pai de Barros, Aimoré, Dorico, a turma da acrobacia, né, se reunia, e a gente começando aquele movimento de fazer andar, né, nós não tínhamos nada, absolutamente nada. Portugal Mota, né? Só lendas. Só lenda. Décio, antes de você continuar essa história, eu vou dar um tempinho, porque vai entrar o nosso intervalo comercial, onde a gente ganha o nosso cascalho. Noled, venha pra cá, o Noled. Pessoal, voltamos com o comandante Décio Corrêa contando suas aventuras aqui para o nosso programa Porta de Hangar. Por favor. Essa expressão Porta de Hangar é linda, eu sou apaixonado, porque isso me remete, né? Eu tive o privilégio de pegar a aviação ainda romântica. Old times, né? Você imagina, eu decolava com Paulistinha, daqui do Campo de Marte, punha a proa direta por cima do aeroporto de Congonhas, pousava na Praia Grande, na praia, que coisa nem boa. no campo, no meio da praia, e etc. Empurrava o avião lá para um lugarzinho segundo na areia, e às vezes tirava a roupa, ficava pelado, entrava dentro d'água, tomava um banho, botava a roupa, subia no avião, decolava hoje em e dia, voltava aqui. Você não consegue fazer mais nada disso. Com a torre dando luz, dando farol. Livre como pouso. dizia o Bertelli,
Livre Pouso. Isso em que ano, Décio? Luiz Verde. Isso em 68, por aí. Eu tinha 3 anos de idade, eu não vou falar dessas coisas. Pois Décio, porque senão vai ficar velho. Mas continuando aquela história do Aeroclube, sobre as quarta-feiras das reuniões e tudo mais. Nas quartas-feiras, eu lembro assim, e eu estou falando para você assim, eu estou dando uma volta no meu passado, e fazia, acho que não lembro, nem lembro se um dia eu fiz isso, mas estou dando uma volta, eu estou olhando o Carlos Zedo, todo elegante, um tweed argentino e etc. Olha. Porque o Carlos tinha ainda uma agência de publicidade. O Carlos era publicitário. Quando ele comprou o primeiro T6, na verdade ele tinha um Cardinal nessa época. Nossa, tá bom de memória, e um Cardinal e etc. Bom, mas um apaixonado já, Imoré, Paz e Barros, Dorico, Paraguaçu, grande Dorival Scanavacchia, né, que era comandante da Transbrasil. Faleceu naquele acidente de Guarulhos lá com... Aí, Geira, Jona, Edgar Prochaska, que apesar de não ser acrobático, apaixonado, a gente chamava ele de Godzilla, Ralph Salatini, né? Tá aí também. E gente, bom, disso acontece o primeiro encontro brasileiro de acrobacia, era na Praia Grande. Veio todo mundo. Veio Portugal Mota, tinha o Baby Lake. O Vera Soto trouxe 3 T6 do Rio de Janeiro, Braga, Guaraci. Não tinha crise, né? Os 2 únicos que não apareceram foi o Simeone e o Carlos Zedo, porque eles não conseguiram passar a serra. Não. O teto lá na Praia Grande estava de mais ou menos, estava o urubu andando. O urubu não voava de jeito nenhum, porque o urubu não voa instrumento. Não voa instrumento. Eu só quero pôr uma dedo nessa sua conversa 83. Aí. Era muito legal. 83. Eu lembro um dia, você falou do Ralph. Você, o Ralph, a turma voando em Piracicaba debaixo de uma chuva e mandando voo acrobático, bicho. O show não parou por causa da chuva, não. Foi de Aerobate, Lima Charlie Alfa, Lima Charlie Bravo. Muito legal, desculpa. Não, isso aconteceu lá em Curitiba, aconteceu com o Luizão, vendo, um Velhas Águias daquele, chuva direto. Vamos voar. E eu me lembro que eu saí lá fora e eu vi um casal encostado no gradil com uma criancinha. E eu me lembro de um pingo d'água escorrendo pelo rosto da mãe. Eu me lembro claramente, a mãe, o cabelo tudo molhado e tal, e um pingo d'água escorrendo. Eu, muito louco, voltei lá para dentro, né? Braga, Agostinho Pagliatti, o Leandro de Ribeirão Preto, tudo novinho. Giovanni. Esse cara não grande Leandrão. O Leandro Di Giovanni, né? O filho do Nersão. Filho do jovem. Ramp com o Dromader, etc., lá na coisa, né? E, enfim, estavam todos lá, e aí eu peguei MEI, né, lá de Curitiba e tal. Eu entrei e falei, gente, nós temos plateia. Esses caras pagaram um cruzeiro para entrar aqui e ver o show e nada voa. Tal. O meu Igor estava lá, o Júlio Serra Papá, estava 3 dias pegando chuva em cima, sem parar. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, agora só os mais experientes voam, tá? Então eu vou pedir até os menos experientes, né? Então, Braga, vamos escolher mais 3 aqui e vamos fazer o seguinte, nós fazemos o seguinte, o teto está uns 200 pés mais ou menos. Passagem. Nós vai para lá e volta para cá. Agora, cuidado não fazer a curva, porque nós não achamos mais a pista. Não achava mesmo. Tanto é que o Braga e o Ribeiro Filho se perderam com os 2 T6. Nossa. Não acharam mais a pista. Foram parar para o meio da cidade, o caceta 4, para eles voltarem, foi o capeta. O Braga e o Ribeiro Júnior perdido. Imagina, com os 2 T6. 2 caras ruins de voo, hein? 2 líderes das quadrilhas da fumaça. 2 líderes das quadrilhas da fumaça, né? Mas tava feia a coisa. Tava feio.
E aí, Beccari, um detalhe só interessante disso aí, o meu avião tinha ficado 3 dias debaixo da chuva, porque não dá para colocar dentro do hangar, tinha muito avião, todos os acrobatas estavam lá. E eu fui o primeiro a decolar, para dar uma brifada na turma, como é que as coisas estavam, não sei o quê, né, tal. E aí, botei no Eagle, dei na partida, o Diaba 4, e já tinha lá uma meia dúzia de pessoas, e o casal lá, agarrado no gradil. E aí, eu fui lá do outro lado, falei, eu quero passar na frente deles, para ele poder ver, né? Não ver eu decolar, mas eu quero ver o avião voando e tal. Aí eu fui lá na outra cabeceira, lá no Bacaxeri, e alinhei, cheque, tal e coisa, alinhei, mandei bala, quando deu 100 milhas, eu, virei o avião do dorso. Quando eu virei o avião do dorso, Beccari, derramaram 200 litros de água no canopy. E eu fiquei com a cabeça praticamente como um peixe dentro do aquário. Encheu o canopy de água, que foi juntando. A hora que eu dei de cabeça para baixo, ela veio tudo pro canopy, pô. É brincadeira, não cobriu. Mas seguramente a água chegou aqui. Eu desvirei, assim, olha a cena, virado a 10 metros de altura do chão, com aquele banho de água. Bom, legal, boa. Mas o ramp com aquele puta dromader, 1000 cavalos tinha, era um avião agrícola, dromader, né? E ele ficava só para a gente não decepcionar uma plateia que não tinha 10 pessoas, legal. Não tinha aqui pessoas. Mas era o tempo glorioso do voo acrobático. O respeito, porque nós estávamos ali voando, o Portugal usava uma expressão, nós somos os palhaços, né, de um circo, só que nós somos os palhaços do circo aéreo. Né? E aí nasce o circo aéreo do Carlos Edo, em cima dessa expressão. E lembra que os paraquedistas saltavam tudo com roupa de palhaço, lembra disso? Muito legal, lógico. Nasce o circo aéreo Onyx, essa expressão do Portugal. Mas, voltando aí às turmas das quarta-feiras, nós fizemos esse encontro em Santos, e depois de tanta chuva, fizemos na semana seguinte também, para terminar. Nasceu ali a Federação Paulista de Acrobacia Aérea, e nós fizemos o primeiro campeonato de acrobacia em Itu. Que nasceu a Acro também. Nasceu a Acro. Você que fundou. Foi. Mas a Acro nasceu, nós fundamos a Federação Paulista, nós fundamos a Confederação Brasileira, etc. Isso foi em 83. Lembra que uma semana depois disso, no show de Limeira, morre Simeone e a Márcia. Contei meio. Márcia Mamana. Márcia Mamana. Eu acho que a Márcia era a segunda, terceira mulher brasileira acrobata, não? Acrobata, a primeira foi a Ada Rogato, a Anésia Pinheiro e Márcia Mamana. E a Terezinha também. Terezinha de Março. Também faleceu num acidente. Não me lembro se era... Não, a Terezinha não faleceu num acidente de coisa, não. A Tereza de Março, que é muito linda mulher, o marido proibiu ela de voar. Proibiu. Ela foi piloto e tal. Tivemos Graziella, tal, mas acrobata mesmo, era só a Ada Rogato, a Anésia Pinheiro, que fazia acrobacia. Aliás, bem sabia, a Ada Rogato foi a primeira paraquedista brasileira. Pô, não é a primeira paraquedista mulher, não, é a primeira paraquedista mesmo. Porque tinha o Charles Astor aqui, que não era brasileiro, né? Deção, agora uma pergunta. Algum susto que você fala assim, caraca, porque eu vou acrobático. Puta merda. Mas assim, você fala, não, eu vi minha vida, aquela dos segundos que eu vi a vida toda? Sim. Qual, né? Olha, cara, eu tive assim, primeiro, é por isso que eu levo com muita responsabilidade a minha vida hoje, porque se eu fui poupado, se eu não morri, né, é porque a minha missão não terminou e eu tenho que terminar a minha missão. E essa é a minha grande preocupação, deixar algumas coisas, hoje já vamos estar decidindo algumas coisas dessa,
deixar algum legado. Mas de Décio, tudo que eu sei que a sua família, a longevidade é grande, você vai demorar tempo ainda, cara. Mas isso, acidente. Então, vamos dizer, dos mais graves, né? Primeiro foi aquela ralada lá em Amarais, quando eu batia a ponta da deriva no chão, né? Naquele show lá em Amarais, está aí até no YouTube aí. Acrobacia em Amarais quase acaba mal, onde dá para ver, claro, eu tenho o pedacinho do leme de direção, que não é da deriva, sim. E o leme entortou, né? Dá para ver bem no filme. Mas da deriva ficou uma unha assim raspada no chão, mais uma unha eu teria batido. Então aquele foi um momento terrível. Nesse momento você viu aquele tal do filminho que o pessoal fala que vê? Vi sim. E aí, o que você... A primeira coisa que me veio na cabeça é o seguinte: é assim que morre um piloto de acrobacia. Mentira. Na hora que estava voando. É assim que morre. Quando ele estava virando, e ele não virava, né? Porque estava, inclusive, sem curso de aileron, porque foi invertida as asas. Virou mole. Ele virou mole e eu já tinha embalado, eu virei ele 10 milhas acima da velocidade normal que eu usava. Mas ele assim virou, e eu dei aquela pedalada, e ele normalmente vira com o nariz um pouco alto, você deixa o nariz baixado, a paradinha, né, ele para. E não parou. Aí a primeira regra é nem força, porque aí você vai agressar o stall. Ele já está estolado, ele não parou porque ele está estolado. Então deixa ele embalar. E aí dei a segunda parada, ele não parou. Aí falei, bom, é assim que morre um piloto de acrobacia. Você achou que você ia morrer, não? Achei. Eu sabia que ia morrer tranquilo. Ele estava mais sereno do que... Desculpa te perguntar isso, porque eu já sabia disso, obviamente, mas eu acho que é tão importante dividir essa coisa com as pessoas. Você vê a morte, assim... Para nós, né, tantos companheiros morreram, etc, né, enfim. Seu Anjinho da Guarda estava do seu lado lá, aquele dia. Seu Anjinho da Guarda está com você. Tava, a bruxa tinha ido, sei lá, no banheiro, acho que fazer um pipi, e o Anjo da Guarda, São Gabriel, estava lá. Segurou o Décio. E aí você me falou que eu entendi que você teve outro. Bom, e aí ele veio, quando ele ia entrar no chão, né, o colchão de ar, o ground effect entre as asas e a pista. Você ajudou a subir? E ele parou, ele continuou voando, mas eu sabia que eu não tinha espaço para levantar, porque o leme devia estar a essa altura do chão, sabia. Do jeito que eu via a pista vindo de cima, que eu sempre via a pista vindo assim, né, no dorso você vê a pista vindo assim. E eu estava vendo ela vindo assim, então estava mesmo a mão do capeta. Eu lembro não que dava para sair. Depois, não dava para sair, não dava. Aí tá voando, deixa voar. Eu lembrei do velho Alor, o cara não se afoba, tá voando, deixa voar. Aí ele pegou uma bolha de ar na pista, deu aquela infladinha e falei, agora, tumba. Saiu eu empurrei o coisa, foi que bateu a coisa, e aí saiu voando, e aí, bom, a história é mais longa, mas posei tranquilo. E teve algum outro? Não. Muitos. Não, mas que nem esse aí. Não, mas eu tive assim, coisa... uma vez voltando de um show em Apucarana, eu resolvi, não dava para sair, tal, resolvi ir para cima da camada com o bico. Aí fui para a camada, sem horizonte. E no fim das contas eu fui parar a 10 mil pés em cima da camada de biker. E ali, por mais ou menos, eu calculava, e era, através de Avaré, estava por ali, Botucatu, mais ou menos, tal. Não dava mais. E aí eu falei, bom, então vou para baixo. Meti o nariz para baixo, né? E fizemos muito isso. Eu Geira, o instrumento com essas merda aí.
Então, a regra é você crava os pés na frente nos pedais e nem Cristo mexe. Não mexe. Mesmo você sabe que você está virando um tunô, mas não mexe nos pedais. O manche cravado no meio da perna, cravado, aí você está virando o tunô, mas não mexe no coisa. O mexe é só assim, ó, um tec para cá, um tec para lá. Então, se a velocidade está caindo, você só tem o velocímetro, não tem climb, não tem porra nenhuma. Nada. Se a velocidade está caindo, tá certo? Você dá um dedo para frente que a velocidade deverá começar a aumentar. Se a velocidade estiver subindo, dá um para trás, que coisa. E vim descendo, furei a camada, saí lá embaixo a mais ou menos 2.000 pés, no meio da serra de Botucatu. Aí estava em casa. Em cima. Não, eu estava no meio do morro, eu saí no meio dos morros da estrada. A serra de Botucatu, quando ela termina lá embaixo. Sim. Ainda você tem tudo lá, né? No vale. Eu estou no meio, os morros da direita, morro na esquerda, eu saí em cima da Castelo Branco. Anjinho da Guarda do ladinho ali. Abaixo do terreno. Eu saí, ele tem Torre de Pedra, aquelas porra ali. E saí ali, quer dizer, Deus me colocou exatamente no meio da coisa, não teria nem a menor chance. Ia bater, entrar chão adentro. A outra, de arrebentar, também o Cacique foi fazer um show. Eu fui gravar um comercial para City Wingman. E os caras ficaram me enrolando, mais outro. Eu ia fazer um show lá em Poços de Caldas. E aí, porra, eu sempre tive, Beccari, e você sabe disso, nós, palhaços, não conseguimos não entrar no palco. A gente não consegue. A minha angústia, eu acho que nunca, dos mais de 500 shows que eu fiz na vida, eu nunca deixei de chegar em nenhum. Eu ia muito na frente, tentando ir na frente e tal, enfim, para chegar. Né? Eu chegava de qualquer jeito me arrastando, porque só tinham nós. Muitas vezes, uma festa de aniversário do Aeroclube, tinha um avião de show aéreo. Eu, o Guaraci, o Braga, só tinha um. Não tinha D3, 5. Se você não chegasse, não tinha nada. Era um tempo mais difícil até para voar, não tinha nada, era um show GPS, de um cantor. Não tinha nada. Era um show de um cantor, só, se não tinha o cantor, não tinha o show. Então, chegar era primordial. Morte. Isso eu te confesso que é um dos grandes desgastes, né? Fazer o show aéreo é bico, né? Agora, levar o avião e trazer de volta aqueles aviões. Naquele tempo, era uma carta, você imagina, a primeira carta de navegação da minha vida era um mapa ESSO rodoviário. Depois virou um mapa Shell, depois virou um mapa 4 rodas. Guiazinha 4 rodas, e era bom de E era uma VAC, claro. Eu tinha também o 4 rodas da Brasil. Eu tenho até hoje o 4 rodas na minha traia. Enfim, e eu fui... A minha copilota é a minha esposa, a Érica. Paulistinha. Que está aqui com a gente. E aí... O cara enrolando, e eu falei, chegou uma hora, eu falei, nego, é a última, porque eu vou. Aliás, ficou muito bom, bonito esse comercial. Ele não passou no Brasil, só passou lá fora. E eu acabei assistindo esse comercial da Citizen. E você estava de Bicker? Não, de Cristenigo. Cristenigo. Aí eram umas 4 e cacetada. Falei, cara, tchau, que eu tenho um show em Poços de Caldas. E aí, pô, tudo fechando e eu, para cima da camada. Alto para cima da camada, E é dentro do vulcão, dentro do buraco lá, né? E eu fui, tal coisa, deu estimado, aquele puta brancão em cima, e a coisa ferrou. E aí a autonomia, os dois, né? De Igor, hein? Não. A autonomia era assim, quando passava 1h20, 1h30, o pescoço começava a ficar duro e o estômago, então, virava pedra. Deção, vamos perguntar um negócio para você. Como é que está o negócio das suas feiras?
Esse ano teve uma feira no Campo de Marte. Uhum. Quais são as novidades que você tem para o ano que vem? Então, muitas novidades. A gente está entendendo, Beccari, que daqui para frente conteúdo vai ser a essência do negócio. Então, palestras, seminários, fóruns, workshops, tudo isso aí, eu te diria que vai tomar quase 30% de todo o espaço de programação da feira, rodadas de negócios, etc. Importante, né? Isso é muito. Importante. Uma coisa interessante, ontem eu tive com o Brigadeiro Cury, comandante do CONGAP, e ele estava me falando uma coisa que a gente já descobriu, né? É o seguinte, hoje, ele tinha ido voar, nunca voou, tinha visto o 390, o KC-390, nossa nova máquina aí da Embraer, e o Phenom 100. Ele nunca tinha voado nenhum dos dois. Saiu, sentou e voou. Hoje? Esses dias essa atrás? semana. Essa semana. Nunca tinha voado por nenhuma. Então ele disse o seguinte, é só apertar botão. São sistemas. Se você voa um Garmin 1000, qualquer avião que tiver um Garmin 1000, tu voa. Dá uma lidinha ali, mas na verdade você não voa mais o avião, você voa sistema. Né? O que eu acho que é interessante, viu, Décio? Eu acho que a segurança aumentou muito em relação a isso, né? Ficou muito mais fácil voar. Muito mais fácil, o avião ficou mais seguro. Então então nós agora vamos focar muito e nós entendemos que a formação do piloto estará muito voltada para um gestor de sistemas, e você, por exemplo, um Cirrus, você voou um Garmin 1000, se o Garmin 1000, onde tiver um Garmin 1000 é aquilo ali, não muda nada. Não muda nada, não interessa, o avião tem 67 metros de asa. É isso aí, né? A essência é essa. Aí você pega um Quick Reference, um MEL lá e acabou, voa mesmo. Uhum. Por exemplo, eu, como piloto de ensaio, eu passei, num determinado momento da minha vida, não me interessa mais velocímetro, não me interessa mais nada, eu vou na bunda, você não olha mais nada. E agora, a bunda virou o sistema, virou lá o FMS, né? Enfim. Desculpa a sua expressão, gente. Expressão na bunda é uma expressão usada pelos aviadores mais antigos. Meu pai, meu irmão, Décio Corrêa. Por quê? Sentia realmente o avião no bumbum ali. Fazer com o corpo com o avião. Fazia com o corpo, ou seja, estava vestindo a máquina. Então essa expressão é uma expressão usada há muitos anos e é muito legal. Eu ri porque eu achei demais. Posso apostar com você que o Beca tinha duas coisas, né? Primeiro ele sentia na bunda e depois ele olhava o velocímetro, né? Então, mas é assim mesmo que acontece, né? E agora, você conhecendo os sistemas, basicamente o resto, o que você vai precisar saber, matar pane, etc, mas ficou muito fácil, né? É literalmente o apertar botão. Então, nós vamos ter muito conteúdo voltado para isso, muito conteúdo, segurança, enfim, tudo aquilo que interessa aos vários segmentos, manutenção. Hoje é muito sofisticado, a manutenção hoje é muito sofisticada, porque você vai pegar o mecânico de eletrônica, o mecânico de hidráulica, o mecânico de tudo... mesmo o mecânico de mainframe, de fuselagem, etc., hoje com os compostos, material composto, etc., cara, o mundo virou. Então, hoje, a demanda que você tem por informação teórica é muito grande. E é isso que a gente vai estar focando muito, tanto na Expo Marte como na Heliexpo. E eu vou voltar com outros eventos, do tipo Fórum Brasileiro de Desenvolvimento da Aviação Civil, Congresso Nacional de Aviação Regional, tudo aquilo que ainda são grandes indagações na aviação brasileira, que a gente está tão chateado de ver o caminho que ela está trilhando, não estamos satisfeitos, né?
precisamos voltar com tudo isso para discutir esses grandes temas, etc., sentar. É mais ou menos como nós estamos fazendo aqui no programa, né? Importante. Botando uma história no ar, estamos conversando, e é o que nós precisamos fazer agora, nós, comunidade aeronáutica, e autoridades, e entidades representantes, etc., usuário. Pô, nós precisamos discutir a relação. Discutir e se unir, né, a relação. principalmente. E, claro, se unir, que é fundamental. Onde não existe sociedade organizada, não tem democracia. Décio, diz ali para aquela câmera qual é o site da sua feira. Tá, é o www.expomarte.com.br. Algum conselho para o pessoal de novo aí, hoje, que está voando, coisa e tal? O que você pode dizer? Olha, eu posso dizer o seguinte, o Brasil é um dos 5 países continentais do mundo, né? A aviação é vital para a vida dessa nação. A aviação, ela é uma vocação. Como para todos nós, aviadores, lá no começo parecia um objetivo inalcançável, totalmente impossível de ser alcançado. Não tinha a menor chance, falta dinheiro, falta isso, enfim, falta tudo. Mas, na verdade, eu nunca conheci ninguém que realmente quisesse ser aviador e que não se tornasse aviador. Então, eu costumo dizer para qualquer um, follow your dreams, corre atrás dos teus sonhos. Isso aí. A aviação não é só ser piloto de linha aérea, a aviação não é só você estar voando, a aviação claro é tudo, é tudo. Você está... Do experimental de A a Z na skyscience.com.br. A aviação é tudo. Décio, obrigado pela sua participação. Valeu, Beca. Venha mais vezes, é gostoso conversar com você. E quem que é o seu braço direito? Eu preciso falar dela. O que é o seu braço direito e seu braço esquerdo? Fala para o público, que muita gente não sabe que está ali batalhando e está sempre sorrindo. Eu sou um homem abençoado. Você usa muito uma expressão, quando se tem uma boa família, significa que existe um bom homem, uma boa mulher, etc., bons filhos ali e tal. Mas vamos dizer, as sementes foram boas. Eu tive o privilégio de ter uma mulher como a Maria Lúcia, a minha parceira, a minha guerreira. Você não me fez uma pergunta se eu tenho algum medo na vida, né? Vamos perguntar agora. Você tem algum medo na sua vida? Só um, Beca. Qual que é? Eu não quero ficar sozinho. A minha parceria com a Maria Lúcia virou, de uma certa maneira, uma dependência tão grande de que a nossa vida uma vida inteira juntos, e eu não suportaria ficar sozinho. Então, a nossa combinação é a seguinte: quando ela estiver dando um sinal, me avisa que eu vou na frente. Eu pulo na frente e depois eu espero ela lá. Gente, a Maria Lúcia é a esposa do Décio Correia, a Malu, a porno-chefe, tem um monte de apelido. É uma figura que eu amo de paixão e toca aquela feira com unhas e dentes. Os dois, na verdade, porque não é fácil você fazer uma feira de aviação no Brasil. Décio, olha, legal te ter aqui no nosso programa. Volta mais vezes. Obrigado. Conto com o nosso apoio para a feira do ano que vem. Vamos gravar, vamos filmar, vamos, enfim, divulgar a sua feira. E você vai ter um ano maravilhoso em 2019. Um abraço para você. Obrigado. Fica Beca. bem. Obrigado volta sempre. Por essa oportunidade de eu conseguir virar o farol para trás e dar uma olhada nessa trajetória aí que fazia muito tempo que eu não fazia. A gente precisa de uns 10 programas para fazer o troço. Então tá bom, Décio. Um abração. Obrigado. Fica bem, meu velho. Cheers. É isso aí. Tchau, tchau. Cheers. Tchau, pessoal. Até o próximo Porta de Hangar na skyscience.com.br. E é o seguinte, eu sempre esqueço de falar, mas eu tenho aqui os meus copilotos, os meus assessores de imprensa e tudo mais. Você tem que ir lá apertar o sininho, dar o like. Como é que é, Erika? Inscreva-se no canal,
Dê um like e aperte o sininho para receber as notificações. Tá? Ou é o LED que fala, ou é o William Lima, ou é a Érica. Um dos três tem que me lembrar. Então é isso aí. Vai lá, se inscreve, dá o like, sininho para você receber as notificações e enjoy. Um abraço a todos.